Fala, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Gente, separei aqui para vocês um trecho do canal ESPN para vocês falando do Flamengo, a preparação do Flamengo para o jogo de logo mais contra o Volta Redonda pela quinta rodada do Campeonato Carioca, né? O Flamengo vai estrear com o time titular, vai vir com força máxima para esse jogo. E, sem delongas, vamos ao vídeo, tá? Enquanto isso, se inscreva no nosso canal para você ficar atualizado as notícias do Flamengo no dia a dia, tá? Não esqueça de dar um like para me ajudar. Vamos ao vídeo. A questão aqui para nossa avaliação é o contexto de jogadores. E no caso do Flamengo é a presença dos principais atletas pela primeira vez na temporada nesse estadual. Valeu, pessoal. O Flamengo volta a campo neste fim de semana pelo Campeonato Carioca, 16h30 em Brasília contra o Volta Redonda. Vice-líder da competição, tem 9 pontos. Vai ser um jogo importante. Afinal, a estreia do elenco principal em jogos oficiais na temporada 2025. Pode ter também a estreia de Juninho, o único reforço do Flamengo até agora para a temporada de 2025. Ele foi relacionado pelo técnico Felipe Luiz, o atacante da camisa 23. Outros jogadores também importantes do elenco estão nessa relação também. Bruno Henrique, enfim, também o Rossi, vários outros jogadores como Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz. Todos os jogadores principais do Flamengo vão estar nessa partida contra o Volta Redonda. 2 permaneceram no Rio de Janeiro, 2 que estão ainda em processo de recuperação. O Luiz Araújo, por exemplo, controle de carga física, está no planejamento da comissão técnica, e o Everton Cebolinha ainda se recupera da lesão bem grave que ele teve em agosto do ano passado no tendão de Aquiles da perna esquerda. Já treina com o grupo, mas ainda vai demorar um pouquinho mais para voltar a campo. Então o Flamengo pode ter a estreia de Juninho, vai ter a estreia do elenco principal. São essas as novidades para o fim de semana. Sobre reforços, ainda tem as conversas com Vitão, também questão do Danilo, se ele vai rescindir ou não com a Juventus, e o Jorginho, que aí é mais difícil, a questão financeira, mas o Flamengo segue aí de olho no mercado para reforçar a equipe de Felipe Luiz. Provável Flamengo na tela, time que deve enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Gerson ali no início do meio campo, né? Os volantes, sabendo que o Gerson, claro, se movimenta muito. De La Cruz, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Esse é o time do Flamengo provável, primeira aparição 2025 no estadual. Para você eu pergunto, mais do que o time, de todos esses jogadores ou setores, o que você, quando for assistir, vai estar olhando mais, previamente falando? E os mais de 40 milhões de rubro-negros, seguramente, a função do centroavante. Quem é que vai desempenhar esse papel de largada, de início? A gente viu aí uma tela provável que mostra o Gonzalo Plata por ali. Ele pode fazer de maneira improvisada, adaptada essa função, como o Bruno Henrique também pode. Então essa inversão com o Bruno avançando, atacando profundidade, o Plata vindo pelo lado, com o De La Cruz pelo outro lado, pode acontecer. Claro, com a expectativa do Juninho vir do banco, e ele seguramente vai entrar, né, relacionado que está para fazer a sua estreia não sei por quantos minutos. Então acho que esse é o principal ponto de observação, porque o restante do time é o time da última temporada, onde existem poucas dúvidas. O Wesley e o Alexandro são os melhores laterais que o Flamengo tem. Nesse momento, os 2 Léos, os Leonardos, são os melhores zagueiros que o Flamengo tem. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz compõem esse meio campo em condições normais. Com o Bruno Henrique, enquanto não tem Everton Cebolinha e Luiz Araújo. O Flamengo tem o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo, e tem o Everton Araújo, que é o volante. Mas a grande observação fica lá para o comando de ataque, enquanto o Pedro ainda se recupera, enquanto o Juninho ainda fica como opção de banco. Como vai se adaptar o Flamengo no seu ataque? Essa é a observação, mas já era hora, finalmente, né? Deu para os titulares treinarem aqui na Flórida, e agora o ano de verdade começa para o Flamengo no jogo contra o Volta Redonda. Agora vamos ao contexto geral. Flamengo, a gente sabe que nos últimos anos sempre muito forte, mas nunca regular na sua excelência, né? Teve muitos altos e baixos.
Essa é uma virada do ano que te permite imaginar que haverá essa regularidade, mudança na questão de comando como clube, e o Felipe Luiz, que parece que não entra de forma incontestável como um cara de muito... que promete bastante como técnico. É curioso, né? Desde a gente pegar o recorte de 19 para cá, dessa era vencedora do Flamengo, nem 19, nem 20, nem 21, nem 22, muito menos 23 e 24. Em nenhum dos anos o Flamengo teve uma boa temporada de cabo a rabo. O Flamengo não consegue ter uma temporada inteira boa. Eu tinha a expectativa que a última temporada fosse ser esta. Quando o Flamengo contrata o Tite em outubro de 23, dentro da minha régua de expectativa, ter o Tite um mês e meio antes de acabar a temporada vai dar ao Flamengo a chance de ter o 24, enfim, regular. E o Flamengo não conseguiu, por responsabilidade da comissão do Tite, do grupo de jogadores e muito do departamento de futebol do Flamengo. Em 25 eu estou de novo com essa expectativa. Acho que o que o Felipe Luiz nos mostrou no primeiro recorte do seu trabalho foi muito animador. Foi a simplicidade com que ele toca um trabalho tão complexo, né? Ele é uma figura muito simples e trata o futebol de maneira muito direta, muito aberta, muito clara, mas é sempre um trabalho muito complexo. Essa versão mostrada me gera a expectativa que o Flamengo possa ter um ano bom, muito bom, e um ano de mais paz, de mais regularidade, com um perfil de departamento de futebol diferente, mais profissional, menos sanguíneo, sabe? Uma coisa um pouco mais racional. Então eu tenho essa expectativa. Amanhã, esse final de semana, não vai dizer se isso vai acontecer, mas são tijolinhos, pouco a pouco, para tentar construir, quem sabe, enfim, um ano inteiro bom, porque o Flamengo tem estrutura, tamanho, torcida, dinheiro, time, comissão técnica para ter um ano bom. Talvez 25 seja o ano que isso aconteça. A gente segue aqui o Sport Center. É o seguinte, sai Fabrício Bruno e entra Danilo. É exatamente isso, porque a informação que foi trazida pelo Caê Mota, repórter do GE, é que já está tudo certo entre Danilo e Flamengo. Falta a assinatura do contrato, mas as partes já estão alinhadas. E por que isso aconteceu? O Danilo tinha uma proposta do Napoli, ele não vai ficar na Juventus. A Juventus decidiu não manter o Danilo após o contrato dele, que termina no meio do ano. E aí o Danilo tinha uma proposta do Napoli, que é um rival da Juventus lá no futebol italiano. E inclusive, né, você está vendo aí o Danilo, que há muito tempo vem jogando como zagueiro na Juventus, é zagueiro na Juventus e tem se destacado muito no futebol italiano. Então, como eu dizia, o Danilo chegou a um acordo com o Flamengo, e isso fez com que a Juventus, até mesmo dando um prêmio ao Danilo por tudo que ele fez pela equipe do norte da Itália, né? A equipe da Juventus, decidiu o seguinte: vai liberar o Danilo sem custos, não vai exigir nada. E por quê? Porque ele escolheu vir para um time do futebol brasileiro. Ele não vai jogar num rival da Juventus na Itália, que é o Napoli. Então, por agradecimento ao Danilo por todos os serviços prestados, o que fez a equipe da Juventus? Facilitou a saída. Amanhã nós teremos um jogão pelo campeonato italiano, Juventus e Napoli. E vai ser a despedida do Danilo, né? Ele deve assinar o contrato, a rescisão de contrato, na próxima semana. Provavelmente na próxima segunda-feira o Danilo assina a rescisão de contrato com a Juventus, e já é esperado semana que vem no Brasil para assinar o contrato com o Flamengo. Todos os detalhes já estão acertados. Danilo e Flamengo estão alinhados. Tá tudo certo. Só falta realmente assinar o documento. Tempo de contrato, salário, a participação dele na Santos, quando eles foram juntos campeões da Libertadores de 2011. Foi companheiro dele no Porto.
e depois nos últimos anos eles se reencontraram e jogaram juntos lá na Juventus. O Alex Sandro teve um papel muito importante nisso aí, além do Felipe Luiz, né, que é um companheiro do Danilo de muito tempo de seleção brasileira, e eles também tiveram uma convivência muito grande em Madrid, quando o Felipe era jogador do Atlético de Madrid e o Danilo era jogador do Real Madrid. Eram adversários, mas tinham uma amizade, uma convivência muito boa, e agora eles vão trabalhar juntos. E o Felipe explicou para o Danilo o que ele pensa para o Danilo na equipe. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. Ele vai ser titular do Flamengo. Vai jogar ao lado do Léo Ortiz. Ele será zagueiro. Ele não será lateral. A torcida do Flamengo, que está aí preocupada, porra, Danilo, lateral, o Wesley daqui a pouco vai ser vendido, ele não dá mais como lateral, ele não está jogando nada na seleção, há muito tempo ele não é lateral, ele é zagueiro, e ele vem para o Flamengo para jogar de zagueiro, e em breve, ó, você vai ver essa imagem aí, muitas vezes. Ele vai assinar um contrato com o Flamengo de 2 anos. Outro ponto também que pesou muito, o Danilo é Flamengo, né? O Danilo, ele desde criança lá em Minas Gerais, ele torcia para o Flamengo. E o fato de poder, depois de estar 13 anos na Europa, voltar para o Brasil e jogar no time do coração dele, que é uma história bem parecida com a do Felipe Luiz, e ter a chance de disputar o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo e a chance de disputar a Libertadores da América pelo Flamengo e ganhar a Libertadores, tudo isso fez com que o Danilo ficasse muito animado. Então, eu tenho a impressão, minha gente, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno, que eu considero um bom zagueiro. Teve uma boa passagem pelo Flamengo. Teve grandes jogos, momentos importantes, títulos conquistados. Ele pediu para sair do Flamengo porque ele não seria titular com Felipe Luiz. Mas a chegada do Danilo é uma substituição que aumenta o nível da defesa do Flamengo. Porque o Danilo é um jogador melhor do que o Fabrício Bruno, que eu repito, na minha opinião, é um ótimo zagueiro, é um dos melhores da América. Mas o Danilo, ele é de um nível superior. Danilo é um cara que depois que saiu do Brasil, do Santos, foi revelado pela América Mineiro, ele jogou no Porto, no Real Madrid, no Manchester City e na Juventus mesmo. O currículo do cara fala por si só. E desculpe ser repetitivo, mas é importante frisar. Ele, nos últimos anos, tem atuado como zagueiro na Juventus. É exatamente para onde ele vem. E ele vai ocupar uma faixa que o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz. Davi Luiz foi para o Fortaleza. Davi Luiz tem 37 para 38 anos. O Danilo tem 33 anos. O Danilo é quase 5 anos mais novo do que o Davi Luiz. O Danilo, ele é mais velho do que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno tem 29 anos, é 4 anos mais velho. Porém, é um jogador de uma qualidade bem superior e, na minha opinião, o Flamengo fica melhor. Agora resta saber o seguinte: Léo Pereira vai rodar? Vai jogar com 2 zagueiros? Vai jogar com 3 zagueiros? O Felipe gosta dessas situações. O Danilo chega para ser titular do Flamengo. E o companheiro de zaga dele é o Léo Ortiz. Então tá aí, nação. Essas foram as informações do Flamengo, da preparação do jogo para logo mais contra o Volta Redonda, né? Só lembrando que o Felipe Luiz vai trazer o time principal, vai vir com força máxima para esse jogo. Esperamos que o Flamengo saia com os 3 pontos, né? E o embale de vez na competição. Galera, é o seguinte, se você quer ficar atualizado a notícia do Mengão no dia a dia, se inscreva no nosso canal. Estou trazendo informações diárias, as informações mais relevantes do Flamengo, o que a mídia está falando do nosso Mengão. E coloca aqui no nosso canal para ele manter atualizado, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, dê um like no nosso vídeo e um forte abraço. Até o próximo vídeo.